A paz do Senhor a todos. Meu nome é Rafael, para aqueles que não me conhecem. Eu estou tendo o privilégio de iniciar com vocês a nossa Escola Bíblica Betel e a nossa primeira aula será sobre o tema Conhecendo a Bíblia. Sem mais delongas, passemos à aula. Então, pessoal, a palavra Bíblia, ela vem do nome de uma cidade grega chamada Byblos, que era conhecida pelo seu acúmulo de papiros. Os primeiros documentos de que temos registro, eles eram feitos em folhas, né? Inicialmente essas folhas eram couro de animais com tinta a partir de plantas, como por exemplo a papoula ou o urucum, né? Que aqui faz o nosso coloral. Elas eram espremidas, tirado um sumo, como quando a gente faz um pesto, né? Em gastronomia. E aí, então, essa tinta ela era utilizada nesses papiros para permanecer. Com a evolução da tecnologia, o pessoal passou a descobrir o papel vegetal, bem lá na frente, mas ainda assim, por ter uma produção artesanal, praticamente manual, geralmente ele era produzido apenas de uma em uma folha. E essa folha, ela geralmente era utilizada na forma de rolo para melhor conservação, né? E essa cidade Byblos, como os gregos eles tinham um apreço pela questão da cultura de outros povos, ela acumulava papiros de diversos povos e nações que haviam sido conquistadas e mesmo trocas que haviam sido feitas. Então, à medida que a coisa foi se modernizando, achou-se por bem cunhar o termo Bíblia em homenagem à cidade Byblos, que significa, a grosso modo, um conjunto de informações, de textos sobre um determinado assunto, né? Então a gente tem, por exemplo, a Bíblia do Coach. São os melhores livros que se pode ter relativo àquele assunto, né? Então, do nosso pensamento, a gente poderia pensar que a palavra Bíblia em si, ela é praticamente um sinônimo de biblioteca, ou seja, um conjunto de livros. A nossa Bíblia Sagrada que utilizamos, ela trata sobre os livros, papiros, registros, cartas, que foram ajuntados, que tem como tema central o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu falo em tema central porque, apesar de você ter outros assuntos periféricos, mas tanto o Antigo Testamento como o Novo têm como tema principal Jesus. E é isso que nós veremos no decorrer do curso. Mas hoje é especificamente sobre Bíblia. Então, agora que já sabemos a origem do termo, vamos à própria Bíblia em si. A nossa Bíblia, ela é dividida basicamente hoje em duas grandes partes. O Novo Testamento, de Mateus em diante, que é a parte que tem utilidade para nós. Por que eu digo utilidade? Porque é nela que se inicia com o nascimento de Jesus e abre o relacionamento de Deus com aqueles que não eram judeus, tá? E então, a partir desse livro, a gente vai ter acesso à nossa vida enquanto cristãos. Então, ela se inicia pelos 4 evangelhos, depois ela conta a história dos primeiros cristãos após Jesus ter sido ascendido aos céus, como eles se organizaram, as primeiras confusões que eles tiveram sobre cargos, sobre fazer ou não templos, como retirar ofertas. Então isso serve de exemplo para nós, que nós possamos sempre meditar se ainda estamos nos comportando como eles, porque eles tiveram o contato mais próximo em termos de tempo com Jesus do que nós. Então, no nosso Novo Testamento, conhecido como Evangelhos, né, que a palavra Evangelion significa boas novas, vindo do grego, inclusive. Até aproveitando,
já que a gente está falando de etimologia de palavras, né? Hoje em dia se tem muitas correntes e debates sobre o uso do nome Yeshua, ou Yahusha, como alguns chamam, querem chamar. Só que, como bem comentou um teólogo brasileiro da gente, né, o pastor Augusto Nicodemos, Deus quis que os evangelhos fossem distribuídos em grego. E apesar de eles terem acesso ao nome de batismo de Jesus, que de fato é Yeshua, né, que vem da mesma raiz hebraica de Josué, que significa Deus salva. Mas aprove a Deus que o seu nome fosse gravado e remetido, repassado em grego. Se a gente parar para pensar, talvez isso seja uma estratégia de Deus para que o seu nome fosse difundido, porque com o nome de Yeshua, como a pronúncia, né, correta, ele teria uma resistência e até mesmo um antissemitismo por parte dos demais povos. Como o grego ele era a língua mais falada da época, como hoje é o nosso inglês, né? Então, assim, aprove a Deus escolher Jesus. Então, a gente não deve se deixar levar por coisas mínimas de tipo, não, veja, não estou dizendo que é errado, né? A música da Fernanda Brum tá top lá, Yeshua. Mas a gente tem que entender que é uma coisa que o nosso pastor sempre fala. Quem é Jesus para nós? Então, Jesus para mim, ele não é Yeshua HaMashiach. Ele é Jesus, o meu Salvador. Então, são essas filigranas de estudiosos que não gastam tempo orando, que às vezes criam ali algumas correntes menores na igreja. Retomando o assunto, porque tudo faz parte. A palavra evangelho, né, também veio de uma palavra grega, evangelion, que significa boas novas. E que boas novas são essas? De que agora o reino dos céus seria aberto para todo aquele que cresce. Até antes daquele momento, ninguém havia adentrado no reino dos céus. O próprio Jesus, falando a respeito de João Batista, ele diz que dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Mas no reino dos céus, o menor já é maior do que ele. Agora veja que interessante, Jesus é nascido de mulher, então ele estava se incluindo em que João Batista seria maior que ele se estivéssemos falando apenas dos nascidos de mulher. Só que Jesus, ele é o primeiro a adentrar no reino dos céus e abrir a porta para nós. Ele é inclusive chamado como o primogênito dentre os mortos. Então veja como as coisas vão se ligando, né? E então Jesus, ele é a chave, é a porta, como ele fala, né? Ele é a porta das ovelhas, o caminho que conduz ao Pai. Então por isso que os evangelhos e o Novo Testamento, eles são onde a gente deve se concentrar. Porque é bacana a gente saber a história, as profecias acerca de Jesus, só que elas não têm aplicação, tá? Entre aspas, para nós, porque nós não seguimos a lei deles e as profecias deles, mesmo as que ainda não se cumpriram, elas não são direcionadas para nós, né? Um exemplo interessante acerca disso é de que nós temos no Novo Testamento o Apocalipse, né? A gente chama, a gente acabou cunhando de Apocalipse, né, que em algumas línguas fica Armageddon, que é o fim dos tempos, mas a realidade é que o nome original do livro, se pode se dizer assim, que inclusive é como é utilizado em inglês, né, é revelação, porque o autor do livro, que foi o apóstolo João, ele começa dizendo revelação de Jesus do fim dos tempos a seu discípulo João. Então, existe algo similar a isso no Antigo Testamento para os judeus, que eram o povo escolhido por Deus daquela época.
que basicamente está no livro de Daniel. Então, quando está ali pelos finais da saga de Daniel, um anjo lhe aparece, lhe dá essas revelações e diz: deixe esse rolo fechado, porque essas coisas não são para o seu tempo. É lá para frente. Curioso que, aquela época, ele diz: deixe este rolo fechado, porque essas coisas não são para o seu tempo. Mas, quando a revelação é dada a João, não é dada essa instrução. A instrução é de que nós devemos propagar de que é chegado o tempo da consumação dos séculos. Isso se iniciou com a vinda de Jesus, tá? Então, o que eu já digo para todos nós, antes de você ler toda a Bíblia, se concentre em ter aprendido todo o Novo Testamento, você vai ganhar uma vida com Cristo infinitamente superior. Nada impede que você conheça a história, nada impede que você leia a Bíblia rotineiramente na outra parte, os Salmos, os Provérbios, tudo isso é sabedoria de Deus. Todo conhecimento acerca de Deus é sabedoria. Mas o foco principal, que é aquilo que Jesus orientou aos seus discípulos, é o Novo Testamento. Amém? Inclusive, a palavra amém significa que assim seja. E ela geralmente é utilizada numa forma de concordância. Então, quando você diz amém para alguma coisa, você está dizendo concordo 100% e espero que seja da forma como você está dizendo. Ok? Então, pessoal, agora passando de forma mais rápida, o Novo Testamento, basicamente, ele é dividido em alguns blocos que facilitam, né? Então, a gente tem os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Eles têm muitas similaridades entre si, por isso que eles são chamados de evangelhos sinóticos, significa sobre a mesma ótica, né? Depois eu acredito que a gente vai estudar esse assunto novamente, mas pincelando de forma breve, o evangelho mais antigo é o evangelho de Marcos. Inclusive eu quero aproveitar para dizer para você que esse assunto que eu estou falando agora, estamos ensinando para as crianças no cultinho infantil. Então, se você tem o seu filho e ainda não está lá, leve, ele vai aprender muito de Deus e se voluntarie. De repente, você aprende e já começa a ensinar lá, tá? Então, o evangelho mais antigo foi o de Marcos. Ele retrata Jesus como sendo o servo de Deus, inclusive tem uma menção extensiva sobre o lava-pés nesse evangelho e sobre os milagres e maravilhas. Ele geralmente é destinado aos romanos, porque os romanos, eles não se interessam muito por linhagens reais, quem veio, de onde vem, mas sobre o que tem a oferecer, sobre estruturas de poder. Então Marcos se preocupou em retratar Jesus como detendo esse poder sobre a vida e a morte, sobre a cura e sobre maravilhas. Então, o evangelho dele é o mais focado nisso. Foi o que ele escreveu mais rápido porque ele tinha pressa em divulgar a palavra de Deus. E ele também é o mais curto, né? E inclusive ele mais à frente ele é utilizado por Mateus e Lucas para conferir a memória que eles deixaram para escrever mais à frente, né? Então, Marcos tem isso, né? É o segundo evangelho na lista. E Mateus, agora o primeiro livro, ele é direcionado para o povo judeu. Ele retrata Jesus como sendo o rei que havia de vir, descendência a partir de Davi, que é quando ele recebe o direito de não pagar impostos. Inclusive, existe uma parte nos evangelhos em que Jesus e Pedro estão chegando na cidade e aí perguntam para Pedro se o mestre dele não pagava impostos. Pedro fica encabulado, vai perguntar para Jesus em particular. E Jesus pergunta para ele, quem paga imposto? São os visitantes ou os filhos? Aí Pedro diz, não, os visitantes. Aí ele diz, então os filhos não pagam. Mas, para não dar caso, vai no mar, pega um peixe, o primeiro peixe que você pegar, abre a boca dele, lá vai ter 2 moedas. E aí você paga por você e por mim.
Jesus estava dizendo isso porque ele estava reafirmando o seu direito de linhagem que tinha sido prometido a Davi, de que a sua casa ficaria isenta de impostos quando ele derrotou Golias, tá? Então daí você vê a importância de você saber a história, tá? É como eu digo, o nosso foco é o Novo Testamento, mas você saber a história é bacana. E por que que isso está retratado no Evangelho de Mateus? Porque ele é direcionado aos judeus, e os judeus sabiam da história, tá? Então, o Evangelho de Mateus, ele retrata a linhagem de Jesus como sendo uma linhagem real, e ele é mais focado para os judeus. Inclusive, vai ter muito confronto com o exagero religioso que foi imposto aos judeus por parte dos seus líderes religiosos, mas que não proveu de Deus propriamente dito. Então Jesus vai contestar com eles a forma como se tem guardado o sábado, a corrupção na forma como se dizia que guardava o sábado, na entrega dos dízimos, tá? Então esses assuntos você vai enxergar em Mateus. Lucas, ele não é um dos 12 apóstolos de Jesus inicial, ou um dos 13, né, como se queira falar, porque tivemos Paulo para substituir Judas. E não se preocupe de você não saber dessas coisas que eu estou falando agora, mas quando você ler, você vai lembrar. E então Lucas, ele veio após Paulo, né, ali contemporâneo de Paulo e não propriamente dita dos primeiros discípulos que andaram com Jesus, aqueles primeiros 3 anos de ministério de Jesus, quando ele saiu escolhendo, né, Pedro, Tiago, Filipe, João. E após isso, um homem rico patrocina uma viagem para que ele vá lhe contar sobre o que está acontecendo em Jerusalém. E aí Lucas escreve o Evangelho de segundo Lucas, e depois ele escreve o livro de Atos, tá? Inclusive, assim, é uma ordem que eu sempre recomendo a todos que vão iniciar a ler a Bíblia. Você inicia pelo Evangelho de João, depois eu explico porquê, já, e depois você volta e lê o Evangelho de Lucas, e depois segue de Atos em diante, tá bom? Então, fica aí já a dica. Se ainda não começou a ler a sua Bíblia, Evangelho de João, um capítulo por dia suficiente, tá bom? Então, prosseguindo, né? Esse homem rico chamado Teófilo paga para Lucas saber dos acontecimentos que ocorrem em Jerusalém. Ele vai para lá, viaja, e então escreve as cartas para Teófilo reportando o que estava acontecendo. Lucas era médico, né? Então ele retrata Jesus de um ponto de vista humano, provando por A mais B que Jesus era a descendência a partir de Adão. Por quê? Cromossomicamente falando, ele teria que vir de algum lugar, né? Inclusive, lá no Éden, quando Adão e Eva pecam, acontece a primeira profecia acerca de Jesus, que fala que a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente. E é interessante a forma como Jesus é retratado dessa forma, porque, de fato, ele é a semente da mulher, porque o Espírito Santo veio sobre Maria, né? Então, o Espírito Santo entrou na parte espiritual, mas Maria veio a semente carnal, material de Jesus. E é interessante ainda que ele é chamado de filho do homem, né? Porque ele de fato é chamado de filho do homem, mas de fato, ele é o filho de Deus. Então ele é conhecido como filho de José, mas de fato ele é filho de Deus. Então veja que essas 3 expressões, elas se reúnem em uma só para afirmar que Jesus veio cumprir tudo o que havia sido dito a seu respeito. Nasceria da Virgem, nasceria sem pecado, sem concepção, seria o novo Adão, porque Adão inicialmente foi criado do barro, e o nosso corpo é barro, e Jesus, né, veio dentro do barro, que inclusive existe uma profecia dizendo que o seu nome será Emanuel, que significa Deus dentro do barro, ou Deus dentro de nós, né? Alguns traduzem como Deus conosco, mas a expressão exaurida corretamente, ela significa isso, Deus dentro do barro. Então é exatamente isso que acontece.
A Bíblia retrata lá em Gênesis que quando Deus foi formar Adão e Eva, ele juntou o barro e depois soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida e ele passa a ser alma vivente. Então, mais ou menos é isso que acontece com Jesus, né? O Espírito Santo vai sobre Maria e adentra o seu ventre e a partir dali passa a haver uma alma vivente em seu ventre. Então, temos todas essas profecias e Lucas retrata Jesus, né, a partir de Deus vindo por Adão. Então ele tem essa preocupação de mostrar de forma humana e científica que Jesus era aquele que afirmava ser. Ok? Então, Lucas, ele procura retratar Jesus nesse segmento inquestionável, científico, é o mais completo, inclusive com vocabulário mais rico, né, até por ele ter um conhecimento acadêmico sobre Jesus. E após isso nós temos o Evangelho de João, tá? O Evangelho de João, por isso que eu digo para todo mundo começar por ele, que ele retrata Jesus como sendo o Filho de Deus e o próprio Deus. Existe uma grande similaridade, você pode até num estudo posterior verificar que existe uma similaridade entre o Evangelho de João e Gênesis. Ambos, inclusive, começam com a mesma expressão, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Quando a gente vai para o Gênesis, a gente tem lá a expressão, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então você vê que essa escolha da expressão no princípio, ele dá uma ideia de infinito, porque você não sabe quando aconteceu, mas você sabe que tudo que aconteceu, aconteceu depois daquilo. Inclusive João, ele segue na narrativa dizendo, por meio dele foram feitas todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então veja que João ele retrata Jesus como estando com Deus na confecção de todas as coisas. Observe que ele narra Jesus como sendo o Verbo, né? Essa palavra em grego, ela é logos, né? Por isso que tem igreja logos, rádio logos, é porque quando fala Jesus era o Verbo ou era a palavra, é logos, o termo em grego, tá? Eu particularmente prefiro o uso de verbo, inclusive por isso que as Bíblias que têm traduções mais atualizadas, elas retratam como verbo e não como palavra, porque temos diversas classes gramaticais de palavra, né? Palavras adjetivo, substantivo. Agora o verbo, aqui na nossa língua portuguesa, tudo que define verbo é ação, estado ou fenômeno da natureza. Então veja que ele mostra sempre uma execução de algo. Então por isso que eu acho que encaixa bem essa tradução como verbo, porque mostra a ação de Jesus na criação de todas as coisas, né? Então quando fala que sem ele nada do que foi feito se fez e por ele todas as coisas foram feitas. Inclusive, de novo, fazendo um paralelo com Gênesis, quando Deus vai criar o homem, ele diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tá? Inclusive, né, como eu disse, você vê que é muita coisa de Bíblia, mas eu estou dando só o panorama geral, tá, pessoal? Eu vou já lá para o Velho Testamento, mas são coisas que essas nossas aulas elas estarão sempre à sua disposição. E à medida que você for lendo a Bíblia, você vai se lembrar disso que estamos estudando e você pode ficar com material para referência, tá? Lembre-se, é um estudo, não é uma palestra. Então, o estudo, às vezes você estuda várias vezes o mesmo assunto. Não somente por mim, mas outros professores também vão acabar pincelando os mesmos termos, porque é assim que a gente tem certeza de que está falando do mesmo assunto. Ok? Então, lá no Velho Testamento, no início criou Deus
Essa expressão no original, ela se escreve Bereshit bara Elohim. Significa, no princípio, Deus criou a partir do nada, do nada. Não é deu forma. Deus criou a partir do nada. E o nome de Deus utilizado lá é Elohim. Elohim, ele é uma palavra plural. Você pode pensar como sendo um coletivo, né? Trazendo aqui para a nossa realidade, se você imaginar a palavra tribunal, tribunal é um conjunto de juízes. Às vezes você tem 11 juízes que julgam e eles deferem uma sentença, mas foi decidido por vários juízes. Só que esses juízes compõem o tribunal. Então essa palavra Elohim, ela é uma palavra que denota uma pluralidade. Então aí a gente já tem uma confirmação da Trindade, que é algo que a gente vai ver no decorrer das nossas aulas, já lá atrás, tá? E então, retomando, né? A gente vai ter que João retrata Jesus como sendo isso, o próprio Deus e o Filho de Deus. Então, por isso que eu sempre recomendo começar por ele, tá? A linguagem é muito simples, objetiva, clara, e ele trata de um assunto diferente dos outros 3 evangelhos. E aí depois você volta e lê um, eu recomendo que seja Lucas, porque você já pega a mesma escrita, a mesma linha de raciocínio, para ir para Atos, né? E depois ainda você pode voltar, depois de Atos, e ler Marcos, e aí a partir daí seguir nos outros blocos, ok? Então, após o livro de João, a gente tem Atos, que fala sobre as primeiras igrejas, né, denominações, amontoados de gente que professam o nome de Jesus, como eles se organizaram, a conversão de Saulo em Paulo, que era um perseguidor dos cristãos e passou a ser o apóstolo que assumiu no lugar de Judas, né? E inclusive mostra também algumas decisões que os apóstolos estavam tomando sobre a condução da igreja, que é muito similar ao que hoje a gente vê. Muitas igrejas pensando no rumo que devem seguir. Devemos nos adequar à modernidade? Devemos atualizar a palavra de Deus? Ou devemos viver uma religiosidade da época que Jesus não pregou? Não pregou. Aquele não pregou. Aquele pregou a gente tem que viver mesmo, né? Tem umas até que dizem, não, mas ele pregou porque era naquela época. Hoje a gente não precisa mais, tá? Então, essas mesmas coisas que a gente está vivendo hoje, não é nada novo. Tinha lá naquela época também. Então é bom a gente ver que caminho os apóstolos escolheram, por que eles escolheram esse caminho, para que a gente possa seguir a mesma noção. Por que, Rafael? Porque Jesus escolheu eles para serem os seus primeiros discípulos e formarem discípulos. E o discípulo é aquele que caminha o mesmo caminho do mestre. Então, quando Jesus enviou, ele disse, ide pelo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crer já está condenado. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, mas os homens não a quiseram, porque as suas obras eram más. Então, quando Jesus envia os discípulos, ele os envia a fazer discípulos. Então, a gente evangeliza a pessoa, a gente discipula e a gente mostra qual é o caminho que a gente está seguindo. O próprio apóstolo Paulo, ele diz, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo, tá? Então, quando a gente toma uma decisão baseada no que os apóstolos fizeram e no resultado que eles tiveram, a gente vai ter mais ou menos o mesmo êxito. É o que eu sempre falo. Se uma pessoa fez um acordo com Deus lá atrás e Deus honrou, esse acordo está disponível para você hoje, porque Deus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Então, o que ele fez lá atrás com o outro, ele pode fazer com você. Agora a questão é, a pessoa com quem ele fez esse acordo, você está disposto a ser como ela? Tá? É um pensamento que a gente tem. Deus não muda, não existe sombra de variação. Agora, às vezes a gente quer que ele faça a parte dele e a gente não quer fazer a nossa. Ok? Então, prosseguindo, pessoal. Após isso,
o livro de Atos, que mostra a igreja primitiva, a gente vai ter as cartas paulinas. Quando Saulo se converte e passa a ser chamado de Paulo, ele toma um objetivo de vida, propagar o evangelho. Única, pura e simplesmente isso. Veja que Pedro, ele tinha mulher, né? E em uma certa época ele até pergunta para Jesus, né? E nós que abandonamos nossas famílias por ti? E aí Jesus responde para ele que grande é o galardão. E já Paulo, ele diz assim, olha, queria eu que todos pudessem ser como eu, mas eu sei que isso não é para todos. Mas isso na opinião de Paulo, né? Ele estava tão centrado no evangelho, na propagação da palavra, que para ele nada mais importa. Ter casa, ter um emprego, um trabalho, construir família. Ele entrou no nível de que tudo era passageiro, de que o único objetivo dele estar nessa terra era para propagar o evangelho e ir embora, tá? Mas ele mesmo disse, olha, eu reconheço que isso é para mim, tá? Então, a gente vai ter as cartas paulinas, que serão basicamente igrejas que ele foi e fundou. Então, ele montou a igreja em Roma, né? Chegou lá, pregou, muitas pessoas aceitaram, ele as discipulou, instituiu os líderes e depois ele foi para outro lugar. Inclusive, pessoal, tocando no assunto, né? Porque assim, a nossa aula, pessoal, ela, apesar dela ter um tema, mas em resumo, a escola bíblica é para que nós possamos ser melhores discípulos de Jesus. Então, se você aprendeu tudo isso que eu disse, mas você não está disposto a colocar em prática, não vai ter serventia nenhuma. Pelo contrário, vai pesar no dia do julgamento, porque a gente vai ser julgado pelo que a gente sabe, né? Então, a palavra apóstolo, ela significa enviado, tá? Então, hoje em dia, tem muito pastor pensando que a igreja é um jogo de videogame, que você entra como diácono, depois é promovido a pastor ou evangelista, e aí depois você é promovido a apóstolo. Não tem nada a ver. Se você, na época, né, era pastor, mas sua chamada era para apóstolo, você desperdiçou todo aquele tempo como pastor. Se você é pastor e você hoje acha que é apóstolo porque o nome é mais bonito, também está errado, não tem nada a ver, tá? Então, a gente vai ver, inclusive na doutrina de Paulo, que ele fala que o próprio Jesus separou uns para apóstolos, outros para pastores, outros para doutores e mestres, outros para evangelistas. Então, pessoal, na igreja a gente está para servir ao corpo de Cristo como um só. Então, não existe hierarquia, existe diferença de função, tá? Então, Paulo, como apóstolo, o trabalho dele era abrir igreja, ele era um missionário. Por isso que eu falo, hoje em dia o que a gente tem mais parecido com um apóstolo é o missionário. Tanto que você vê que Paulo às vezes mandava uma carta para a igreja e dizia, olha, se vocês puderem mandar uma oferta para mim, eu fico feliz, porque aqui o negócio está apertado. E ele sempre disse que ele trabalhava onde ele estava para não ser pesado. Mas ele informava aos irmãos para que eles tivessem a oportunidade de participar dessa obra, né? Porque ele estava indo, mas a igreja estava enviando. E Deus ia contabilizar a obra como um todo, tá bom? Então, desde já, a gente tem que ir aprendendo esses princípios. Então, como eu sempre digo, quem está na liderança tem uma responsabilidade. Então, um pastor que ele diz que quer passar a se chamar de apóstolo agora, desconfie. Ele provavelmente ou não sabe o suficiente de Bíblia, né, que você está aprendendo na sua primeira aula e que depois você vai ter a oportunidade de ler e confirmar com seus próprios estudos, ou ele tem algum interesse escuso em se chamar de apóstolo, entendeu? Então veja pessoal, assim, entrando nesse assunto, mas que é um assunto atual, Deus não faz acepção de pessoas, tá? Ele não escolhe pessoa em detrimento de pessoa, mas ele faz acepção de atitudes. Então ele nos convida a fazermos isso. O próprio Jesus, ele diz assim, que a gente não deve julgar as pessoas, porque com a forma que julgarmos as pessoas, seremos julgados também. Só que as coisas, nós somos instruídos a julgar as coisas, né? O próprio apóstolo diz que a gente há de julgar até os anjos,
quanto mais as coisas dessa terra. Então, você não julga a pessoa, porque quando você julga a pessoa, se pessoa A fizer, você dá um julgamento. Se pessoa B fizer, você dá outro. Isso é julgar a pessoa. Quando você julga as atitudes, se pessoa A fizer, se pessoa B fizer, e se você mesmo fizer, o julgamento é o mesmo, tá? Inclusive, existe um episódio em que Davi peca com Batseba, né? Lá atrás, depois vocês vão estudar. E o profeta chega para Davi e pergunta qual é o julgamento que se deve dar para uma pessoa que comete determinada atitude. E Davi emite um julgamento. E aquele julgamento, ele serve para todo mundo, porque foi um julgamento do rei. E depois eu vou deixar vocês na curiosidade para também vocês dar um gás aí de ler a Bíblia, né? Vamos começar, pessoal. É isso, tá? Isso aqui é só para ensinar como estudar. Mas o estudo mesmo acontece lá, tá bom? Então, Paulo abriu essas igrejas. Em cada cidade que ele abriu uma igreja, ele ensinava, ele criava uma liderança, ele deixava o pessoal lá e ele ia para outro lugar, abria outra igreja. Só que enquanto ele estava lá, ele sempre continuava recebendo notícias do pessoal, como era que estava lá. E aí ele mandava uma carta dizendo, ó, elogio nisso, mas critico naquilo. Vamos se alinhar. Então, pessoal, esse era o trabalho, tá? Então, Paulo, ele vai para diversas igrejas, né? Romanos, Coríntios, Colossenses, Tessalonicenses. Ele pega um discípulo que anda com ele, que caminha com ele, que depois vira um pastor, né? Timóteo. E juntamente com ele também houveram outros, né? Que temos Tiago, o autor da carta aos Hebreus, que a gente não sabe quem é, não está dizendo, né? E também temos Pedro e João, tá? Então, esse pessoal escreveu essas cartas para que a gente tivesse acesso a ver o que aconteceu com outras pessoas. Se aconteceu com outras pessoas, vai acontecer com a gente também. De acordo com as nossas escolhas. Você fez a mesma escolha, se for boa, você colhe o mesmo fruto, se for ruim, você vai colher o mesmo fruto. O próprio Albert Einstein, ele te citava uma frase que ele dizia assim: uma das definições de loucura é você repetir a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Então, quem planta milho, colhe milho, tá? Plantou feijão, colhe feijão. Não plantou na época de plantar, foi plantar na época de colher, não vai nascer. Porque quem entende de plantio sabe que você tem que plantar antes da chuva e esperar a chuva vir para ela dar o fruto. Porque quando você planta, a semente começa a liberar as raízes. Quando a chuva vem, se ela não tiver raízes ainda, a semente vai levada embora, tá? Agora, se ela já tiver começado a colocar as raízes, aquela chuva vai levar todos os minerais da terra, ainda com mais concentração, para a árvore. E aí ela vai passar a dar fruto, tá bom? E eu estou explicando isso porque Jesus também falava por meio de analogias que hoje são difíceis para nós, porque ele explicou num contexto. Só que Jesus vai falar com você e você vai fazer analogias como advogado, como engenheiro, como enfermeiro, tá? Então que você tenha isso em mente. Jesus vai te usar na área que você trabalha. Galerinha aí, minhas amiguinhas, ó, esteticista, né? O livro de Cantares fala que é muito importante, que nós somos a noiva do Cordeiro, que nós temos que nos adornar, tá? Então Deus não exclui nada não, pessoal. Deus trabalha com você onde Ele te colocou. Se você é médico, Deus vai te usar lá. Se você é enfermeira, Deus vai te usar lá. Se você é motoboy, Deus vai te usar lá, entendeu? Já vejo relatos a fio de motoboy evangelizando, assim, entrega a quentinha e entrega um folheto, entendeu? Jesus te abençoe. Às vezes aquela pessoa tinha colocado uma prova diante de Deus, se Deus quisesse falar com ela, e Deus faz assim. Agora, você tem que sentir e fazer. Se você deixar só no pensamento, não vai, tá? Então, com isso a gente conclui o Novo Testamento, né, pessoal? Dei aí um breve. E aí, a nossa aula ainda está dentro do tempo, sensacional demais. Então agora vamos lá para o Velho Testamento. O Velho Testamento vai ser mais rápido, porque como eu disse para vocês, não é nem que não tenha coisa para estudar, porque inclusive ele é mais extenso que o Novo, tá? Só que
novamente, eu sempre recomendo que você comece pelo novo, porque você está estudando para um trabalho prometido. Se você ler o Velho Testamento todinho, você não tem o mesmo ganho que se você ler uma carta do Evangelho, tá? Para você ter uma ideia. É tipo você estudar uma lei passada. Não tem uma serventia, mas não tem a mesma serventia, tá bom? Então, o Velho Testamento, pessoal, ele é a Bíblia, né? Como eu disse, é o conjunto de livros sagrados dos judeus. Na língua original deles, ela é chamada de Tanakh, né? E ela é dividida basicamente em 3 grandes blocos para eles, né? A lei, os históricos e os profetas. Então é a lei, a história e os profetas. A lei são os 5 primeiros livros da Bíblia, que eles chamam a lei de Moisés. A gente aqui ficou conhecido como Pentateuco, porque são 5 livros, né? E como eu disse para vocês, muita coisa a gente pegou do grego, né? Então penta vem de 5. Só que eu prefiro a forma como eles enxergam lá, porque esses 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, eles chamam de Torá. Torá significa ao mesmo tempo lei e vara. E eu acho interessante isso, pessoal, pelo seguinte. Lá no Salmo 23, né, Davi fala assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então, o pastor de ovelhas, ele geralmente tinha essas 2 ferramentas. A vara, que é reta, e ela tinha um uso, basicamente, de cutucar, né? Cutucar a ovelha quando ela estava teimosa, né? Era mais no efeito de punição. E para separar, às vezes, o pastor de ovelhas, ele anda na frente, diferente do pastor de gado, né, que anda atrás. E isso tem uma simbologia, depois você vai ver, mas quando você lê o Salmo 23, que você parar para meditar, Deus vai falar contigo. Mas o pastor de ovelhas, ele anda na frente, então, no geral, ele não usa a vara, tá? Diferente do pastor de gado. O pastor de gado anda atrás e o gado só anda na chibata. Assim como o cavalo, né? Só anda na espora, até que ele se adeque. E o cajado, ele era uma vara que era curva, que servia geralmente para que o pastor desenganchasse a ovelha quando ela se prendia ali em algum arbusto ou caía numa vala, né, distante das mãos do pastor, ele puxava com o cajado. E a Torá, né, a palavra Torá, que é vara, ela ficou colocada como lei exatamente porque ela era reta e ela servia para separar o bom, né, o bom do ruim, e também para fustigar na hora que a coisa não estivesse andando. Então esse era o objetivo da lei. Ela servia para separar as condutas boas das ruins e para punir o povo. Inclusive você tinha lá uma previsão, né? Muito da nossa legislação ela vem da Bíblia, né? Que é muito antigo. O pessoal fala do Código de Hammurabi, também só que é de outra linha, tá? Muito da coisa assim da própria Torá, ela veio de forma oral até que se pôde escrever, né? Então assim, o povo de Israel era um povo nômade no começo, então eles andavam direto, eles não ficavam parados em lugares, e mesmo quando ficavam parados, eram em tendas, coisa ali, né, feito momentâneo. Então, a gente tem que os 5 primeiros livros, eles são a lei, a Torá, e tem esse intuito, esse uso. Após isso, quando Moisés vai, Josué assume no lugar dele, e aí a gente vai ter a história de Israel, né? As decisões que eles fizeram, como eles se estabeleceram, até que eles se tornaram uma nação grande, já com reis, né? E aí eu não vou dar spoilers, mas Deus nunca quis que Israel tivesse reis. Ele queria ser o rei, né? Até então ele tinha um profeta, alguém que falava para o povo de Israel em nome dele, né?
A começar, por exemplo, por Moisés, né, que foi lá libertar o povo, a começar por Abraão, só que Abraão, né, já estava bem lá atrás. Aí o pessoal foi cativo para o Egito, após isso veio Moisés. Depois de Moisés veio Josué, apareceram os profetas como Samuel, e aí lá em Samuel, aí o negócio começa a apertar, o povo começa a se corromper, os juízes do povo, aqueles que deveriam julgar entre eles, né, se corromper, e aí então eles pedem um rei, e aí o negócio começa a desandar de vez. Mas como eu disse, cenas dos próximos capítulos, tá? E eu espero que capítulos bem distantes, porque como eu disse, Novo Testamento, tá? Não canso de falar. Então você tem os livros históricos e após isso você tem os livros dos profetas. Os livros dos profetas, eles estão reunidos em blocos para que você tenha a ideia de como ocorreu com os profetas antes, né? Muitas das profecias, como eu disse, eram para os judeus e elas já foram passadas, tá? Deus profetizou e depois ele cumpriu, né? Muito tempo depois, o próprio Daniel, inclusive, quando Israel vai ser liberta, ele fala que Deus já havia profetizado sobre essa libertação de Israel havia mais de 200 anos. E o próprio rei, à época, diz, mas como? Eu não era sequer nascido. Ele diz, mas é meu Deus, eu vou buscar os rolos ali para você ver. Aí ele disse, não. Com base em tudo que eu ouvi do seu Deus, eu não preciso de testemunho maior do que esse. A partir desse momento vocês estão livres. Então, assim, Jesus, inclusive, utiliza essa mesma linha, né? Ele diz assim, eu tenho-vos dito essas coisas para que quando aconteça, vocês creiam e se lembrem, né? Então, é isso, pessoal. As nossas escolhas, a gente tem liberdade para escolher, mas a gente é refém das consequências, em tudo. Você fez uma boa escolha, você está escolhendo plantar, você vai colher, entendeu? Vai colher, no tempo certo você vai colher. Tudo, tá? De bom, de ruim ou nada. Então, escolha plantar, tá? Escolha plantar, faça o bem, esqueça o zum ao teu redor. Escolha plantar e a colheita vai vir, porque é Deus que garante a colheita. Então, pessoal, existem muitas profecias no Velho Testamento que ainda não se cumpriram, como eu disse, né? Tem gente que chama assim o Apocalipse de Daniel. Inclusive, até uma das primeiras visitas que o nosso pastor Jaime fez lá na igreja foi trazendo um estudo sobre escatologia, que é o nome técnico, né, para o estudo das coisas do fim dos tempos, baseada mais no livro de Daniel, né, que guarda muitas similaridades com o nosso, como eu disse, Apocalipse de João, né, que o pessoal geralmente fala assim, Apocalipse de Daniel, o Apocalipse de João. O nosso livro ficou conhecido como Apocalipse por conta disso, né? O último livro da Bíblia, mas como eu já disse para vocês, em inglês, inclusive, ele é chamado de Revelações, porque de fato é isso que ele traz, né? Diferente do de Daniel, porque o de Daniel ele tem revelações hoje, mas quando Deus mandou escrever, ele mandou ele esconder aquilo ali. Enquanto que o de João, ele mandou ele, né, alardear aos 4 pontos. Só que até nisso, pessoal, você vê que existe uma similaridade. Porque quando cristãos começam a dizer para judeus coisas que está escrito lá no livro de Daniel, escondido, e ele pergunta onde você aprendeu essas coisas, tá? Vai falar, os fatos vão falar. Assim como Daniel disse para o rei, olha, já estava profetizado a teu respeito. E ele se converteu, acontece, tá, pessoal? A gente só tem que se deixar usar. Então, pessoal, basicamente é isso, tá? O que a gente tem na nossa primeira aula sobre Bíblia. São testamentos, como o pessoal fala, né? Distintos. São visões distintas para povos distintos, tá? A palavra é uma só. Então, aqui utilizando os nossos últimos minutos, né? Para explanar sobre a construção geral, a Bíblia, como eu disse para vocês, até mesmo a Tanakh,
que é a Bíblia judaica, ela só foi construída mesmo, confeccionada, deixou de ser rolos separados, já quando Israel já era um reino consolidado, até pela própria questão do papel, como eu disse, né? O pessoal não tinha ainda essa visão de Bíblia. O pessoal tinha tipo assim, até mesmo para você ver, quando Jesus estava na Terra, em corpo físico, né? Ele foi ao templo dar uma aula e lá é mencionado que ele pega o rolo do profeta Isaías, tá? Então não diz que Jesus pegou a Tanakh. Ele pegou o rolo do profeta Isaías, porque era o livro que falava do profeta Isaías, que tinha a profecia sobre ele, né? Então, isso tudo é muito recente, tá? Assim, do ponto de vista do tempo de Deus. E aí, após a Bíblia judaica ter se constituído, todos os eventos com Jesus terem, né, ocorrido, hoje a gente tem que a Bíblia é o livro mais vendido no mundo, com uma larga margem do segundo, tá? O livro mais produzido em diversas línguas e etc. Tudo em termos de livro foi a Bíblia. Inclusive, o primeiro livro impresso também, né? A Bíblia de Gutenberg, quando foi colocada a máquina, né? Impressora lá, impressora antiga, as impressoras. Então, pessoal, é isso. Só para pontuar. Entre os escritos do livro de Malaquias, do profeta Malaquias, que é o último profeta do Antigo Testamento, até o nascimento de Cristo, temos um intervalo em que Deus ficou em silêncio por mais ou menos 400 anos. E até mesmo isso tem um quê profético, porque 400 anos também foi o tempo em que o povo judeu ficou cativo, né, até que aparecesse o libertador que os ia levar para a terra prometida. E Deus, ele é um ser de hábitos que nos fez com hábitos, porque os hábitos provêm da palavra. Então, como ele fez antes, hoje ele também vai fazer. Então, é como eu digo para você, quando você lê o Novo Testamento, primeiro o Novo Testamento, tá, pessoal? Várias vezes eu falo, né? É porque é assim, para você entender. Até porque é mais curto, tá? É bem mais curto. Se você ler o Novo Testamento, quando você for ler o Velho, você vai encontrar as particularidades. Muito disso que eu estou falando agora. Né? Lembra que eu falei que tem uma particularidade do Evangelho de João com Gênesis? Aí Deus criou Jesus fisicamente, tá? Esse assunto Deus e Jesus vocês vão ver na aula de Trindade. Então Deus criou Jesus fisicamente e lá ele cria Adão fisicamente, tá? E aí Moisés veio libertar o povo do cativeiro, Jesus veio nos libertar do cativeiro, tá? Então, muitas similaridades. E o povo estava cativo por 400 anos e Deus em silêncio, guardando as reclamações para o dia da sua ira. Então ele vai vir. Ele é um Deus irado e vingador, tá? Ezequiel já tinha profetizado contra o faraó, que se achava acima de Deus e maltratava o povo. Mas Deus veio cobrar e ele trouxe juízo. E ele vai fazer de novo, tá? Então acalmem os seus corações, creiam em Deus, faça a sua parte, cresça no conhecimento e na graça. E Deus vai nos abençoar. Fiquem todos na paz de Jesus. Até a próxima aula. Bons estudos. Qualquer coisa eu estou à disposição no WhatsApp. Paz do Senhor.